E agora nós vamos então, assim, verdadeiramente tentar aprofundar um pouco mais nessa temática, a partir da experiência de vocês aqui, mas também a partir aí da vivência, da experiência, da opinião de vocês que estão nos acompanhando, né, por streaming, pela internet, online. Que é justamente, vejam só que interessante isso, né? Um encontro que se dá basicamente pelo uso da tecnologia, ou graças à tecnologia, e dessa cultura de trocas através do suporte tecnológico que nós utilizamos o termo de em rede, né? Para expressar essa prática cultural própria da rede, web, internet, né? Mas sem deixar de esquecer que ela não está isolada de um contexto, né, atual no qual vivemos, e muito menos de um contexto que tem uma história, um histórico, né? Então é como se antes não existissem redes. Não, claro, o humano ele é social e ele sempre se constitui através das suas interações com o meio ambiente e daí com as pessoas, e daí surgem as várias redes, né? Desde a família, não deixa de ser uma rede, até essa em que hoje a gente vive, que realmente mudou tudo, ou vem mudando tudo, mas nós estamos participando desse processo, então acho que é interessante recuperar as vivências de vocês e de vocês que estão nos assistindo via web mesmo, pelo fórum. E aí a questão então vamos pensar, atitude 2.0. Nós estamos falando em tecnologia, mas a questão é atitude, pensar em sujeito com valores e intervenções no seu meio ambiente, né? Das várias possíveis. Estamos falando de atitude. Agora, o porquê o 2.0? O que a gente colocou junto a essa atitude, né, que representa não só uma ação, mas uma ação transformadora do indivíduo e do coletivo, com esse adjetivo, ou que se pretende ser adjetivo 2.0? Isso tem a ver talvez só com o momento web em que nós estamos, que chamamos de 2.0, ou tem a ver com outras questões humanas? Próprio do ser humano, independente de tecnologia. E compartilhar é uma das atitudes que se aprende ou não se aprende? E se aprende quando? Será que é desde o nascer? Ou chega um momento em que a gente não aprende mais? E o que significa compartilhar? Quais são os valores e práticas que estão por detrás desse compartilhar? São apenas algumas das questões que a gente pode iniciar aqui, acompanhando o título do encontro nosso e daquilo que é o evento Educarrede, um evento internacional, e como disse no início, se dá em boa parte graças à presença dessa tecnologia no nosso dia a dia e de como a utilizamos. Mas percebemos que no título atrás dela se fala mesmo, na verdade, muito do humano. Então eu lanço aqui essa primeira rodada entre nós de reflexão, enquanto a gente espera a participação dos ouvintes à distância, né? Pela internet, os internautas, os usuários, né? Agora não são mais ouvintes ou telespectadores, os internautas e que estão nos acompanhando, né? O que vocês acham dessa questão? Discutir o que é esse sujeito e esse cidadão que hoje está aí, é usuário, vive e usufrui dessa condição tecnológica, né? E de que como nós podemos intervir nesse processo, se sim, como, com que objetivos, e de como vocês veem isso acontecendo através dos projetos de vocês, por exemplo, nas atuações, nas ações de vocês. A palavra é de vocês, quem quiser é só falar, que a gente vai focando. Pode falar. Não, eu posso iniciar então. Bom, primeiro que eu sou um entusiasta desse momento, assim, sou um entusiasta, acho que nesse debate da internet a gente tem os mais críticos, os mais entusiastas. Eu sou um entusiasta crítico, eu acho, né? Porque evidentemente que a gente tem que sempre lutar para que de fato esse compartilhamento ele esteja existindo de uma forma ativa para todas as pessoas. Por exemplo, a gente ainda não tem uma internet de qualidade no Brasil para todo mundo, né? Essa é a realidade, né? Então, quer dizer, o projeto de banda larga do governo, por exemplo, ainda é muito limitado. Muito limitado. É um projeto praticamente para as teles, assim, porque eles oferecem uma capacidade de download para as pessoas muito pequena. Assim, se o sujeito baixar um vídeo da internet, ele já vai ter cumprido com a meta enfim, básica. Foi uma vitória. Exatamente. Então, a internet não é isso, né? Assim, mas, enfim, o que eu acho que é importante desse momento do compartilhar é que
eu acho que é até um debate filosófico esse, né? Super importante, de humanista até, né? A gente passou na década de 90, né, com as ideias neoliberais acontecendo no mundo e a gente... o neoliberalismo foi algo para além da economia no mundo, foi algo que entrou na nossa cabeça e na nossa alma, né? A gente nascia e a gente já não tinha que mais ter um trabalho, a gente tinha que ter um emprego, né? E pra gente ter e era uma guerra, e a guerra não era mais contra um modelo, contra um sistema, a guerra era contra o seu amigo do lado. Você tem que ter mestrado e doutorado, porque você tem que ser melhor que o teu parceiro, assim. Quer dizer, aí chegou num nível de individualização tão grande, uma atomização do indivíduo, que eu acho que a internet é capaz de reorganizar isso a partir do compartilhamento, né? Enfim, a crise na Grécia, no mundo árabe, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, está descrevendo que, de fato, esse mundo capitalista, individualista, mostrou que não há uma resposta para a humanidade, né? De fato, ele está caindo por terra agora. E ressurge uma coisa muito bonita, que eu acho que essa coisa do comum que você estava falando antes mesmo, assim. Se a gente não parar e analisar, olha, a gente vive num mundo, todo mundo junto, se a gente não começar a fazer uma análise do que é comum, né? E acho que a internet traz muito esse debate já à luz de novos elementos, né? Sem mais a gente se preocupar com os debates do passado do comunismo, né? Se deu certo, se não deu certo. Enfim, para além disso, eu acho que o comum é uma coisa que é uma estratégia a ser pensada de avanço na sociedade brasileira, assim. Acho que é isso. Por enquanto é isso. Tá, vamos ver até que ponto isso acontece de fato, o ponto que é nosso entusiasmo, já que você falou, e é uma leitura um pouco romântica da nossa parte também, nesse novo modo de ser, de compartilhar, né? É um processo, né? Vai acontecendo ou não, e em alguns lugares não acontecem realmente. É tudo um processo, né? E o compartilhar parece que não pode ser sozinho, né? Porque o compartilhar implica em o que compartilhar e como compartilhar, né? Com certeza. Pra gente não ficar numa leitura muito rasa, não é isso? O que claro. você acha, Regina? Você quer... Eu quero que ela fale primeiro. Então fica à vontade. Então, por favor. Não, eu falo da minha área da educação infantil, que é interessante que a gente observa que as crianças já nascem predispostas a compartilhar. Então, elas já nascem como seres sociais. E a gente observa isso claramente nas respostas que os bebês dão às mães, né? Aos estímulos que a mãe dá um sorriso, a criança responde, a mãe oferece um objeto, o bebê pega. Então, a criança já nasce predisposta a compartilhar. Então, a minha pergunta é, em que momento que não compartilhamos que a gente atrapalha isso, né? Então, a gente observa o dia a dia, por exemplo, da escola, que os bebês estão sempre juntos, apesar do senso comum dizer que os bebês não interagem, eles interagem muito, né? Então, já compartilham objeto, brinquedo, enfim. Então, em que momento a gente atrapalha isso? Tá, então compartilhar é da essência humana. É da essência humana. Desde o início, compartilhar faz parte do jeito do homem de ser e de se desenvolver. De se desenvolver, exatamente. E tem pesquisas científicas que comprovam isso na interação com o bebê. Então, tem a Universidade, por exemplo, de Harvard, com o Brunner, que é esse pesquisador, ele faz experimentos com o bebê no colo da mãe, né, apontando para um objeto e perguntando, olha aquele objeto, veja. E o bebê já com 3 meses já começa a se movimentar e a observar o dedo desse estímulo, a partir desse estímulo. Quando ele não encontra um estímulo, ele olha, o olho dele vai em direção ao olhar de quem apresentou o estímulo. Quer dizer, então já tem essa interação desde muito pequeno. Então podemos dizer que compartilhar é o resultado, enquanto ato do sujeito, da interação que ele mantém com uma pessoa, com os estímulos. Com os estímulos. Do meio ambiente. E você acha então que ele já nasce um ser social. Perfeito. E você acha que a gente atrapalha às vezes, Regina? Então, eu falei que queria que ela falasse primeiro, porque ela ia falar isso, e eu me lembro, há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar com um professor que ele estava em Berkeley, agora ele está na Universidade de Washington, que é o Joe Edith, que é um indiano. E ele virou para mim, ele veio, a gente estava aqui no Brasil, a gente estava fazendo uma pesquisa, e ele falou assim, aqui no Brasil vocês são muito estranhos. Eu falei, mas por quê, né? Aí ele falou, porque vocês entendem inclusão como ter vários computadores, ter uma coisa para cada um. Eu falei, aí ele falou assim, eu falei, mas como assim? Ele falou, o meu desafio e o software que ele estava desenvolvendo era para que 3 a 4 crianças
compartilhassem uma tela de computador. Vocês teriam 4 mouses e essas 4 crianças teriam que se virar com uma tela. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mesmo porque os computadores não são assim, eles são individuais, é difícil, você não compartilha uma tela, né? Assim, os mouses, você tem um mouse, se alguém pegar o mouse, ele passa a ter o poder, e ele que define. Então, acho que a partir dessa conversa, assim, e na verdade, a disputa na tela que ele estava falando, é uma disputa também. Não significa que todo mundo é bonzinho ali, esse pedacinho é seu. Não. O compartilhar não significa que a gente todo assim, é uma disputa. E achar a regra para as disputas. Porque também, se nós estamos saindo do mundo do consenso, não vão cair no compartilhar como um consenso. Porque se o neoliberalismo nos diz que o mundo é um consenso, e por isso a gente escolheu, né, a cidade, porque não tem lugar maior de conflito, né, o compartilhar também cria conflito. É um espaço de conflito. E isso é uma retomada nossa que é muito importante. As crianças, elas também disputam um brinquedo, sim, elas criam regras, elas negociam. Então, acho que compartilhar nesse sentido. E o 2.0, você deu a dica. Você falou assim, não é mais ouvinte, não é mais telespectador. Porque o ouvinte, eu sei que não é assim na teoria da comunicação, sim, mas dá aquela ideia de que, não, eu estou ouvindo aqui, tá? Telespectador também. Óbvio que tem uma interação e etc. Mas mudar para o usuário é diferente. Então, a partir de agora, é a experiência do usuário que entra nessa disputa. Né? Ela é precisa para essa disputa. Então, acho que isso é uma atitude. Assim, eu sei que é uma disputa, mas eu sei que não é uma disputa de carnificina que eu vou matar o outro. Sim. É uma disputa de posições. Né? E isso é que é importante. A nossa conversa é muito boa, gente. Já passou meia hora. Não sei se a Lorena tem alguma participação que você acha aí pela internet. Lorena, fica à vontade, hein? A gente já tem uma pergunta aqui do José Hipólito Ximenes de Souza. Ele pergunta, essa ideia de compartilhar é muito importante dentro do contexto de aprendizagem 2.0. Mas como sermos coerentes com o compartilhar? Seria apenas a troca social em rede? E a respeito de colaboração, podemos conceber no Brasil, do mesmo ponto de vista de Jenkins, 2006, ao discutir sobre a colaboração como forma de integração cidadã, principalmente entre os jovens? Então, interessante a questão que o Gustavo trouxe de cara, né, que esse movimento contínuo do indivíduo para o coletivo e o coletivo para o indivíduo. Então, mesmo, e aí a Regina vem com esse exemplo, né, veja que mesmo o uso da internet, quando a gente organiza toda uma estrutura para criar a tendência das pessoas se isolarem, cada um com o seu computador, com o seu mouse, né, o uso que o humano faz, a essência humana fala mais alto e criou toda uma estrutura que favorece justamente o que é a essência da vida dele enquanto sujeito, que é o compartilhar, que são as redes. Então, a própria tecnologia foi por outros caminhos vários, inclusive esses que você está trazendo, né, do conflito. Né, o compartilhar ele é resultado também de conflitos, né, que desses conflitos saiu algum consenso que resultou no compartilhar, senão não seria possível compartilhar. Né? Então, quando nós falamos de compartilhar, vamos avançar, não sermos tão simplista na abordagem do compartilhar, talvez não sejamos tão românticos na ideia de que como somos lindos e maravilhosos ao trocar no compartilhar. Há conflito e no compartilhar significa fluxos de poder, porque são relações humanas, individuais e coletivas que estão por detrás dela, né? Mas o que o compartilhar, então, que é uma característica humana, muda aqui com a colaboração do Hipólito, né? Quando o compartilhar também tem esse caráter do coletivo, muda quando ele acontece não só, mas também através da web, dessa nova estrutura de canais e que provocam novas formas de ser e agir nesse processo de compartilhar e nesse processo de mudar através do compartilhar pela web, não é? O 2.0, então. Acham que muda alguma coisa? O que tem de diferente? Ou é a mera reprodução de uma estrutura que já existe? Qual é o nosso papel nisso? Os nossos projetos? Os projetos em que vocês atuam? Como vocês veem essas relações possíveis aí? Acho que muda, não sejamos ingênuos, né, de achar que a internet ou a rede é neutra. Ela tem dono, né?
Ela tem nome, endereço e telefone. E aí, quando o governo não quer, ele vai e bate lá na porta do dono, negocia, etc. Mas ela também tem a gente, muito claramente, assim como a sociedade. A questão que eu acho é que hoje a gente tem o poder de construir algo, de inventar, de propor algo a partir da nossa ação que possa ser mais efetivo. Podemos nos encontrar mais rapidamente, podemos nos reunir, nos mobilizar, podemos compor coisas coletivamente muito mais rapidamente, podemos nos entender nas nossas diferenças, podemos criar espaços de diferença entre nós e nos respeitar. Agora, acho que traz também uma série de problemas. Assim, a palavra-chave, que é colaborativo, eu conheço pouquíssimos trabalhos colaborativos, mesmo. Ou seja, nós todos aqui vamos fazer uma coisa só. Eu conheço a volta naquele tipo de trabalho. Você faz um pedacinho, passa para ele, faz outro pedacinho. Produção em série, né? Nem em série no mesmo lugar, assim, sabe? Manufatura ainda. Sim, o estilo industrial, assim, né? Isso eu conheço. Mas, assim, o colaborativo, o fazer junto é dificílimo. Muito difícil. Então, traz esse desafio, que é o fazer junto. E traz a possibilidade de a gente fazer junto com muita distância, com muita diferença. Uma ampliação de como a gente trata e trabalha com a diferença. É nisso que você acha que a tecnologia tende a provocar mudanças nessa essência humana de compartilhar? Eu acho que a tecnologia me traz uma possibilidade de eu conseguir representar para o outro a minha diferença. Então, que não seja só na fala. Seria dar mais voz e vez a cada sujeito nesse coletivo? Acho que é essa possibilidade de colaboração e uma possibilidade de eu me colocar num mundo que produz algo que antes era para poucos. Assim, eu enquanto um sujeito, produtor, inventor, inovador, que antes era para poucos. Né? Assim, antes eram muitos sujeitos reprodutores. Certo. Né? Tinha um lugar qualquer, em algum lugar as coisas eram inventadas. Eu me lembro, eu estou vendo ele falar, eu quando era jovem, como ele, eu tocava também, tinha uma banda. Lá em Belo Horizonte. Não tinha nenhum estúdio de gravação em Belo Horizonte. O Milton, toquei com eles. Eles foram para o Rio para tocar. Né? Assim, hoje você vê um cara que nem o Toninho Horta, que é um guitarrista respeitado no mundo inteiro, ele mora em Belo Horizonte. Isso era impensável naquela época. Impensável. Por quê? Se você ficasse em Belo Horizonte, e era Belo Horizonte, era a terceira capital do Brasil, você não conseguia gravar um LP naquela época. Hoje eu posso colocar minha música, eu já não toco mais, mas posso colocar minha música para um monte de gente ver. Eu posso fazer minha música sem ter uma grana para comprar uma guitarra, que era impossível naquela época. Empoderou o sujeito, então, eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela me dá meios rápidos de fazer isso. Eu não acho que eu não era empoderado, entendeu? Assim. Empoderou ainda mais, então? Porque isso já existiu, é próprio do humano, sim, a gente tá falando isso aqui, depende da atitude, entendeu? Se eu não tenho essa, entendeu? Isso não depende da tecnologia. É a forma como a gente utiliza, que faz isso. Então, hoje, eu tenho essa possibilidade. Ela está dada. Acho que cidadania é isso, assim, eu poder alcançar a possibilidade. E não de alguém me dizer, tá lá, mas está no universo, está no outro planeta. Certo. Né, assim. E Então, aí esse adjetivo colaborativo também ele é um grande desafio, porque não é só saber que está lá, que eu possa intervir no que está lá, né? Eu sou coautor de tudo que está aí, mas é no sentido de colaborar de forma conjunta. E aí é o grande desafio, porque nós não temos essa cultura, essa prática. Né? Na música acho que a gente até tem. A música é um grande exemplo, mas vê a Wikipedia, por exemplo. Entendeu? Ela está se tornando com o mesmo conceito de enciclopédia que a gente tem. Precisa de ser validado, precisa de ser... Entende? Assim, a música tem um outro caminho. Assim, acho que a música sempre foi algo que conseguiu lidar com a colaboração. Mas não era de muitos, é de pessoas com as quais você se identifica, etc. Isso não é um problema. Então, eu já volto a você, vou lançar uma pergunta para você, Regina. Como que no projeto, então, considerando isso que você está falando, né, essa vivência que você tem ali através do cartografia dos sentidos, você percebe com exemplos práticos essa relação entre o sujeito se sentir
valorizado ao fazer parte de um coletivo através de um ambiente, de uma ferramenta virtual. E o que é esse ambiente, essa ferramenta virtual, repercute nele enquanto sujeito? Porque eu quero agora voltar para a Ana com uma questão que me interessa, Ana, que então nós estamos falando de um compartilhar que é da essência humana e desde criança se manifesta. Porque para o humano, naquilo que você observa para o desenvolvimento infantil, né, que é a base da existência humana, o compartilhar é importante. Porque que para o desenvolvimento infantil o compartilhar é algo que aparece e é tão importante por quê? Bom, porque é na relação com o outro que você vai se constituir, inclusive como sujeito, né? Então você precisa do outro para se tornar sujeito. Então, por exemplo, na creche, eu preciso do olhar daquela educadora para eu me sentir sujeito daquele momento. Eu preciso que ela me chame pelo nome, eu preciso que ela me dê atenção. Então, é nessa relação que eu já vou me tornando uma pessoa deste grupo, pertencente àquela escola, aquele grupo de criança, aquele grupo de educadores. Então, desde bebê, eu já preciso do outro para me situar como pessoa, como humano. Se eu não tiver isso, eu não me constituo. E é muito interessante, por exemplo, as crianças que a gente recebe e que não sabem nem o seu próprio nome, né? Que às vezes são chamadas em casa de menino, de criança, de moleque, e aí ela chega e começa a se tornar sujeito porque a educadora a chama pelo nome. Então, isso já é uma forma de se sentir no grupo e de poder compartilhar os seus valores, o que você gosta. Então, eu preciso desse grupo para eu me desenvolver. Eu preciso desse grupo para eu ser quem eu sou, né? Para eu até aprender a gostar das coisas que eu gosto, aprender a brincar. Então, é nessa relação que ele vai se constituir e que ele vai aprender a compartilhar ou não. Certo. Né? Ele pode aprender a não compartilhar, então? Por exemplo, quantas atividades em grupo a gente proporciona na escola? Então, apesar de ser da essência, o compartilhar também é parte do que se deve aprender. Sim. E na escola, inclusive, é isso, né? Principalmente. E sobretudo na escola. Então, ele já nasce um ser social. Ele sabe interagir. Porém, ele vai desaprendendo isso. Então, quantos trabalhos em grupo, por exemplo, que a escola oferece? Normalmente, a criança faz um desenho individual. É isso que a gente observa, uma leitura individual. Quantos tipos de proposta em grupo tem no dia a dia escolar? E é interessante porque a gente precisaria um pouco mais a fundo, porque não basta dizer trabalho em grupo, porque pode ser simplesmente um trabalho em grupo, subindo um pouco mais de idade, a reprodução desse modelo industrial que a Regina lembrou, de dividir pedacinho, cada um faz o seu e não há troca. Então, quando a gente fala em trabalho em grupo, é a partir e através das trocas. E se elas não houverem, não é um trabalho colaborativo, não é? Se não tiver a discussão que a Regina colocou, esse confronto, não é um trabalho em grupo. Né? Porque quando a gente discute, eu estou pondo o meu ponto de vista e estou escutando o ponto de vista do outro. Né? Perfeito. Então, o trabalho em grupo, especialmente, tem o que a gente chama da discussão, da argumentação, né? E do consenso, depois de uma discussão.